Estamos iniciando hoje um programa voltado a cristãos e também para interessados na Bíblia e na vida de Jesus Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse. E para isso, obviamente, precisamos de alguém que entenda do negócio. Está aqui comigo o Padre César. Padre César, seja bem-vindo nesse nosso programa que a gente tenta, vai levar, Não, afinal, existem muitas coisas que a gente acredita na vida do teólogo, que funciona de uma forma, mas ninguém quer saber oficialmente como funciona, E para ver como funciona tem que morrer primeiro, e a gente não tem pressa para isso, Padre? É isso aí, muito obrigado por esse espaço, que se torna também um espaço de evangelização, de tirar dúvidas. Muitas vezes as pessoas têm alguma dúvida, mas aí olha para o padre e diz, será que o padre vai acolher bem essa pergunta, E às vezes perguntas que são feitas aqui vão poder estar respondendo a dúvidas que são de muita gente, mas que às vezes a gente fica assim, será que eu pergunto, será que eu não pergunto? E de fato, a fé, ela é envolvida por todo um mistério da fé, que envolve toda a nossa vida. Se não fosse misterioso, não seria fé. A fé, ela parte de um ponto de partida que é um passo no escuro. A fé é confiar, mesmo sem ver tudo. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão, Deus chamou Abraão e disse, sai da tua terra e vai, e eis que eu farei da tua descendência maior do que as estrelas do céu e todos os grãos de areia que existem na praia. Abraão não sabia como iria acontecer, mas ele se coloca a caminho, e quando ele se coloca a caminho, as coisas vão acontecendo no caminho. A fé não é ter certeza em uma coisa que você já tem nas mãos, mas é ter certeza em algo que você vai ter por causa de uma promessa de um Deus que sempre caminhou com a gente e de um Deus que prometeu em Jesus Cristo que estaria conosco até o fim. Nessa promessa que a gente caminha. Só que é uma promessa envolvida por mistério. Como que as coisas vão acontecer, nós não sabemos. É um pouco o que traz aventura para a vida também, porque se soubéssemos de todas as coisas, qual seria a graça da vida? Se tudo já estivesse programado, Amanhã será assim, daqui 10 anos será de tal forma. Não. A beleza da vida está em viver e colocar-se nas mãos de Deus que sempre esteve conosco. É muito bonito. A vida é muito maravilhosa por conta disso. Eu vejo assim, padre, que a fé, o agricultor, ele faz direto, Ele coloca aquela semente na terra, e ele tem fé e aquilo acontece, Afinal, como é que é a agricultura, Põe aquela coisinha e de repente... Eu, como filho de agricultor, sei bem disso. Sou lá do interior de Presidente Nereu. Somos, é verdade. E cresci lá vendo meu pai plantar a semente na terra, na certeza de que tudo iria acontecer para que ela brotasse, A parte dele ele fez, mas a maior parte pertence a Deus. Como que ela germina, como que ela cresce, isso tudo é força de Deus que faz com que todas as coisas sejam, E a fé passa por esse movimento também, o movimento do semeador, que sai a semear, mas não sabe como vai crescer, ele confia. Padre, muitas vezes a gente tem um certo conflito, A gente tem uns conflitos, A Bíblia afirma que a criação aconteceu de uma forma, a ciência fala de outra. Como é que a igreja vê isso? Bom, se nós olharmos, vai haver um conflito, por exemplo, se a gente vê a teoria do Big Bang, A teoria do Big Bang diz que todo o universo começou com uma grande explosão a partir de uma massa super densa, inicial, que dali explodiu, e a partir dessa grande explosão todas as coisas começaram a se organizar e evoluir, como Charles Darwin vai dizendo também, a tal ponto que chegamos onde estamos, Enquanto, se nós olharmos na Bíblia, lá vai ter toda uma organização teológica que vai colocando os dias, a criação de Deus. E a gente aqui não pode colocar uma coisa contra a outra, Fé e razão não são realidades opostas, mas são... Pense na fé e na razão como as duas asas de um mesmo pássaro. Um pássaro que tenta voar somente com uma asa, ele vai cair.
E se for somente com a outra, também vai cair. Ele precisa das duas asas e as duas asas precisam estar bem fortalecidas para ele alçar voo. Assim é o ser humano. Ele, por esses dois caminhos, que é o caminho da fé e da razão, ele vai se direcionar para conhecer e desvelar cada vez mais o rosto de Deus. A fé e a razão são dons que Deus deu ao ser humano para que o ser humano possa buscá-lo. Um ser humano que busca a Deus somente pela fé, mas esvaziado de toda a razão, vai cair às vezes em um movimento que desconsidera a realidade. Ao mesmo tempo, uma pessoa que caminha somente pela razão e não busca nada na fé, vai ter algumas coisas que ela não vai ter resposta. Vai ter alguns momentos em que ela vai ficar sem resposta, mas como é isso, Por exemplo, o próprio Big Bang, se formos pensar, o Big Bang, inclusive, quem foi que formulou primeiramente a teoria do Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre, o padre que formulou a teoria do Big Bang. Às vezes a gente pensa, a fé e a religião, a fé e a razão, elas não podem vamos dizer assim, se entrelaçar. Não, pelo contrário. Vamos dizer, o pai da teoria do Big Bang é um padre, o padre Georges Lemaitre. E ele fez essa teoria justamente mostrando que uma coisa não interfere na outra. Pelo contrário, se nós olharmos cada realidade a partir do ponto de vista no qual ela foi construída, elas tomam um novo sentido. A teoria do Big Bang é uma visão científica da criação. A teoria criacionista, a teoria da Bíblia sobre a criação, nós temos que olhar para a Bíblia como teologia. A teologia. Tanto é que o livro do Gênesis ele foi escrito temporalmente muito próximo do livro do Êxodo. Escrito pela mesma pessoa, O povo de Deus no deserto, com todas as histórias contadas, com toda a revelação que vem através dos tempos, através das gerações, vai se construindo. Mas é muito interessante que o povo de Deus, em primeiro lugar, ele vai se dar conta que tem um Deus que liberta eles do Egito. Mas aí eles se perguntam assim, mas esse Deus que me libertou, foi Ele também que me criou? E a partir daí, então, eles vão fazendo toda a teologia da criação. Não é alguém que estava lá com um bloco de anotação e vendo tudo acontecer e dizendo, opa, foi assim, exatamente assim que aconteceu. O próprio Papa Francisco diz, nós não podemos pensar em um Deus com uma varinha mágica na mão, que vai fazendo como mágica as coisas acontecendo. Não é um Deus que criou de forma estática no passado, mas é um Deus que está nos criando. Um Deus que, pelo seu Espírito, cria e recria todas as coisas. E isso se encontra justamente de uma forma positiva, por exemplo, com a própria teoria de Darwin. Não de um Deus que criou no passado e nos abandonou. Não, um Deus que está nos criando, que está nos chamando, que está fazendo com que a gente possa ajudá-lo nessa criação também com o bem que a gente pratica. Então, a razão e a fé, elas não têm um desencontro, mas elas juntas, elas nos levam de forma ainda mais perfeita àquele que nos criou. São Tomás de Aquino, ele fala das 5 vias do conhecimento de Deus através da razão. E uma das vias passa pela teoria do Big Bang, por exemplo, porque ele diz para tudo aquilo que existe, deve haver antes dele algo que fez aquilo existir. Então, pega a árvore, de onde veio a árvore? A árvore veio a partir da terra, cresceu e tudo mais. Mas de onde veio a terra? A terra veio de todas as substâncias, de todos os elementos que existem. Mas de onde veio esses elementos? Vieram da colisão de alguns planetas e dos gases que se organizaram. Mas de onde vieram esse material? Veio do Big Bang. E agora a pergunta mas de onde que veio o Big Bang? De onde veio toda essa massa super densa e sólida e que existia no início de todas as coisas? Veio de algum lugar? Não existe uma coisa que tenha vindo do nada. É preciso ter vindo de algum lugar. Mas isso pressupõe que antes de tudo isso exista um motor imóvel. E é isso que São Tomás de Aquino fala como uma via do conhecimento de Deus. É preciso que exista um ser que seja desde sempre e que nunca tenha sido criado por alguém. Incriado, um ser que sempre existiu por toda a eternidade, onde não existe a categoria de tempo, porque ele foi e sempre será. E essa categoria, esse ser é o que entendemos e conhecemos por Deus, o Deus Uno, Trino, e cujo Filho, nosso Senhor, deu a vida por nós para nos salvar. Mas o Deus Todo-Poderoso e Eterno, que tudo criou, ele precisa necessariamente pela razão sempre ter existido.
Porque não se pode pensar num antes de Deus, porque pensar em um antes de Deus nós vamos de eterno sempre indo e nunca vamos chegar num início. É preciso que exista aquilo que Tomás aqui nos chama de motor imóvel, um ser que não foi criado, mas que sempre existiu, né? Por isso que Deus, quando Moisés pergunta para ele como é que é o seu nome, quando eu for lá no povo do Egito, eles me perguntar qual é o nome de Deus, ele diz, eu sou aquele que sou, né? Ele sempre foi e sempre será, a eternidade de Deus em seu nome, né? E agora também como cristão, caso meu católico, né? Eu sinto uma certa dificuldade de conseguir entender o sempre. Um infinito, né? O céu que é infinito, que ele não tem fim, um passado que não teve fim. É difícil a gente entender na nossa cabeça uma coisa que não tem fim, uma coisa infinita, né? Até a própria vida eterna, né? É infinito, é para sempre, mas a nossa cabeça humana, eu tenho dificuldade de entender o que é para sempre. Sim, é uma dificuldade própria do ser humano, porque a categoria do tempo é uma categoria humana. Em Deus não existe a categoria de temporalidade. A nossa capacidade de pensar em início e fim é algo próprio do ser humano. Henri Bergson é um filósofo moderno muito interessante e ele fala sobre o tempo como duração. O ser humano não consegue perceber o tempo como duração, ou seja, o fluir da vida. O ser humano tem que dividir e partir todas as coisas como a gente faz, por exemplo, com o tempo. O tempo é todo divididinho por segundos, horas, dias, estações da lua, tudo dividido para que a nossa inteligência consiga compreender, porque nós não conseguimos fugir da nossa temporalidade. Ser no tempo é a realidade do ser humano. O ser humano é um ser que vive no tempo, mas a partir do momento em que ele parte desse mundo e se une a Deus, ele vai estar junto de um Deus que é atemporal. E é só lá nós vamos entender o que é essa infinitude. Porque a nossa mente parece que ela chega num ponto e ela buga, ela não consigo ir além disso, não consigo pensar no eterno, nessa questão do infinito, né? Não consigo pensar, porque estamos na finitude e na temporalidade, dimensões que são próprias do ser humano, que foram criadas nessa finitude, para justamente voltar o seu coração para algo infinito, né? Porque quando nós nos percebemos finitos e temporais, o nosso coração tem desejo de algo maior. O nosso coração deseja esse Deus que é infinito e atemporal, porque sabemos que tudo aqui é limitado, é efêmero, é passageiro. Então podemos afirmar, né, que não tem um Deus que veio antes e nem depois. Não. Estamos falando de um ser totalmente atemporal. Atemporal. Eu sou aquele que sou. Darwin nos apresenta o evolucionismo. Como conciliar a ideia de algo que evolui com a ideia de uma criação estática? Nós não podemos falar de um Deus que é estático no passado, né? Nós temos um Deus, e a gente sempre repete, né, principalmente nas missas, né, católicas, a gente repete, o Senhor esteja convosco, e o povo responde, Ele está no meio de nós. Não é um Deus distante, afastado, e que nos criou e agora fica olhando para a gente como uma criança que olha para um formigueiro, né? E fica olhando o que acontece. Não, é um Deus que se fez carne, habitou entre nós, sentiu as nossas dores, sentiu o nosso sofrimento e continua no meio de nós através do seu Espírito. Quando eu falo, por exemplo, da minha vocação, do meu chamado, né? Eu não vejo um Deus que me chamou quando eu era pequeno e acabou o seu chamado. Eu vejo um Deus que me chama a cada dia a cumprir a minha missão, a cumprir a minha vocação, né? Assim como quem, por exemplo, está nos assistindo que é casado, né? O casamento não se deu no dia do casamento, mas Deus te chama a viver o teu matrimônio cada dia da tua vida. Todos os dias é um novo chamado de Deus a você viver novamente o teu matrimônio. É um sim que se repete a cada dia. E só assim vai se mantendo, porque é um Deus que chama todos os dias. Na criação se dá da mesma forma. Não Deus que criou no passado, mas que continua a criar e recriar todas as coisas. Quando nós falamos, por exemplo, do Espírito Santo, a gente diz, o Espírito Santo que cria e recria toda a face da terra. É um Deus que está no meio de nós, conta com a nossa colaboração para ajudarmos na sua criação. Então, quando o ser humano ele se coloca as suas mãos através do seu trabalho, do seu esforço, dos seus dons,
para fazer com que as coisas criadas tomem uma nova forma, um novo valor, e usa isso para o bem, ele está ajudando a Deus também nessa criação e recriação de todas as coisas, né? O próprio Jesus, quando veio ao mundo, nos primeiros 7 capítulos do Evangelho de João, ele coloca como se fossem os 7 primeiros dias da criação. E já logo nos primeiros dias, eis que Deus vai a uma festa de casamento. Porque assim como Deus lá no Antigo Testamento havia criado o homem e a mulher, também Jesus vai numa festa de casamento para mostrar que ele está recriando todas as coisas no sacramento do matrimônio. E a cada dia ele vai reconstruindo algo na vida do próprio ser humano, dando a ele algo que ele não tinha. É muito bonito, se você ler os 7 primeiros capítulos, fica como dever de casa para você, os 7 primeiros capítulos do Evangelho de João, e perceber dentro desses 7 primeiros capítulos uma teologia de João para nos mostrar que Jesus veio para recriar tudo aquilo que existe, você vai perceber muitas semelhanças. No prólogo de João já vai começar. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava junto de Deus, justamente para nos remeter ao livro do Gênesis. E aí depois tudo vai sendo construído como se fossem novamente os 7 dias da criação. Só que o bonito, a beleza do Evangelho é que no final nós não estamos olhando para um Deus que descansa, nós estamos olhando para um Deus que se levanta. Nós, católicos, apostólicos romanos, nós acreditamos não em um Deus que está descansando, mas um Deus que se levantou no dia do domingo, o dia do Senhor, Dominus, o dia do Senhor. Então, é por isso que a gente deixou de celebrar o sábado como o dia que era vinculado ao descanso de Deus, e agora celebramos o domingo, porque nós celebramos um Deus que se levanta na ressurreição. Isso é muito, muito bonito. Bem interessante. Muita gente, né, tem algumas religiões ainda que mantêm o sábado, né? Mas é muito bom isso para explicar por que domingo e não mais ao sábado. A própria palavra domingo vem do latim domenica, dominus. Dominus significa o Senhor em latim, né? Domingo é o dia do Senhor. É claro, não é a língua latina quem está dizendo isso, né? É o próprio Senhor que ressuscita no domingo, ao amanhecer do domingo, acontece a ressurreição. E a partir dali, se nós olharmos Atos dos Apóstolos, sempre vai dizer assim, no primeiro dia da semana eles encontravam-se reunidos. Isso começa desde os apóstolos e dá continuidade depois com as primeiras comunidades cristãs, a reunião no domingo para partir o pão, para fazer oração, para ouvir os ensinamentos dos apóstolos, tal como a gente faz na missa hoje em dia. Então a gente às vezes pensa, a missa é uma coisa que começou num período histórico. Não, a missa começa já lá com os primeiros apóstolos. Na verdade, a missa em si, a primeira celebração da missa como nós temos hoje, acontece justamente na própria última ceia, em que Jesus institui a Eucaristia ali na última ceia e diz, façam isso em memória de mim. E por isso que todos os domingos a gente faz novamente o que Jesus pediu, tal como os apóstolos também nos ensinaram toda a organização interna da liturgia como a gente tem hoje. Eu vejo muito, principalmente, né, na consagração, né, o quanto a gente tem que estar preparado, e a fé maior está ali, né, que o padre ao levantar e consagrar aquela pasta branca com farinha e água, que o quanto ela representa. E às vezes eu olho assim, será que eu vou um dia conseguir ver nos olhos de Deus tudo o que está acontecendo ali na hora da consagração, né? Sim. A importância disso. Mais do que representa, atualiza o mistério, né? Porque para muitos pode parecer assim, estamos fazendo como Jesus fez para nos lembrar de uma coisa que aconteceu. Jesus, quando ele institui a Eucaristia, ele nos permite que a gente acesse o eterno, porque ele eterno se fez homem e deu a si mesmo como o seu corpo e sangue, e ele diz, quem come deste pão, quem come da minha carne, verdadeiramente come da minha carne, e quem bebe desse vinho está bebendo verdadeiramente do meu sangue. Ele deixa isso como uma forma de nós atualizarmos esse mistério e permitirmos que nossas orações, as nossas súplicas, os nossos pedidos e o nosso pedido de perdão, o nosso pedido e a nossa adoração, tudo possa ir ao encontro do Pai, por meio de Cristo que está ali. Por isso que toda missa o padre vai dizer assim, por Cristo, com Cristo e em Cristo, levantando o corpo e o sangue.
Porque tudo que rezamos na missa inteira só vai ao encontro do Pai não pelas nossas próprias forças, porque se fosse assim, teria se mantido o mesmo ritual judaico da época de Jesus, porque eles faziam pela própria força deles o sacrifício dos animais e o sangue, a fumaça subia, mas Jesus mesmo mostra que aqueles sacrifícios ali não tinham essa força para chegar ao coração do Pai, porque um pecado cometido contra Deus, né, ele precisa ter vamos dizer assim, o pecado foi humano, né? Então era necessário que um ser humano também se doasse como reparação pelo pecado que foi humano. E o pecado é algo que existe entre Deus e o homem. Quando o homem comete o pecado, lá no início da palavra de Deus, né, no livro do Gênesis, quando o ser humano comete o pecado, ele faz vamos dizer assim, ele quebra a ponte que havia entre o homem e Deus. Essa imagem representa bastante isso, né? Essa distância que o homem mesmo não quer se aproximar de Deus. Deus faz todo o esforço para chegar até o homem, mas o homem sempre não estica o braço. Falta isso por causa do pecado, né? Então, como foi uma agressão do homem para com Deus, o pecado, só quem pode cometer o pecado é o homem. E só quem pode carregar esse pecado é o homem. E o único que pode perdoar o pecado é Deus. Então, era necessário que houvesse alguém que fosse ao mesmo tempo humano e divino para que pudesse carregar o pecado e perdoar o pecado. Nós temos isso em Jesus Cristo. Ele é completamente humano e completamente divino. E na sua humanidade e divindade, ele leva os nossos pecados e ele perdoa os nossos pecados. E é por isso que a sua encarnação é tão importante. Jesus não veio ao mundo somente para nos dizer façam isso ou façam aquilo, ou para ensinar algumas questões sociais. Não. Jesus veio ao mundo para nos salvar, porque a única forma de existir essa aliança eterna é se o próprio Deus assumisse essa aliança e cumprisse ela até o fim, tanto na sua humanidade, que foi o seu sim até a morte e morte de cruz, quanto na sua divindade, que foi a aceitação, né, e a obediência até o fim. Então, nessa união do divino e do humano que há em Cristo Jesus, ali nós temos a nossa salvação. Nem lembro por que a gente chegou nesse ponto. Não, porque mas porque ela é uma deixa para essa pergunta aqui, né? Se Deus existe, né? Por que existe o mal? Essa pergunta é boa. O mal, ele parece ser um contrassenso, né? Uma coisa que não deveria existir. Se Deus é bom, por que existe o mal? E o mal, ele é visto pela teologia católica como a ausência de Deus, né? O mal, ele vai existir quando você tira Deus de cena, quando você pela tua própria liberdade, você procura e exerce a sua liberdade não para fazer o bem, não para buscar a Deus, você está buscando o mal. Por exemplo, a escuridão em si, ela não existe, ela é a ausência da luz, né? O frio dizem que é a ausência do calor. Então, a partir do momento que você acende uma luz, a escuridão se dissipa, né? Se Deus está presente na vida, o mal vai se dissipando, né? Então, o mal é visto como a ausência do bem, quando o ser humano escolhe vivenciar o pecado, né? Uma historinha bem interessante para nos fazer pensar sobre isso, né? Certa vez conta-se que um padre foi a um cabeleireiro, né? O padre foi a um cabeleireiro. Eu já quase não preciso mais ir ao cabeleireiro, né? Então, eu nem vou falar nada. Mas aí o padre foi ao cabeleireiro e chegando lá, o cabeleireiro estava com essa dúvida. E ele disse: padre, eu não estou mais acreditando em Deus, porque, olha, Deus é bom, dizem que Deus é bom, e por que existe o mal no mundo? Por que tem tanta guerra em tantos países e tanta gente sofre, e principalmente os mais pequenos, as crianças, os pobres sofrem tanto com a guerra? Por que existe tanta fome nos países mais pobres? Né? Por que existe tanta desigualdade no mundo, se Deus é bom? E o padre tinha cortado já metade do cabelo do padre, o padre levantou e saiu. O cabeleireiro disse: não, ficou bravo comigo, só pode, né? E o padre então saiu do salão de beleza. E na rua começou a procurar por algo. E na rua ele foi procurando até que ele encontrou. Ele encontrou um morador de situação de rua, muito barbudo e cabeludo, né? Pegou ele pelo braço e disse: você me acompanha, eu tenho uma coisa aqui para ensinar para um cabeleireiro. E aí o morador em situação de rua foi com ele, e chegando lá dentro do salão de beleza, o padre falou em voz alta: não existem cabeleireiros e barbeiros no mundo,
Porque se existissem cabeleireiros e barbeiros, não haveriam homens cabeludos e barbudos como esse daqui. E aí o cabeleireiro ficou estranho. O padre repetiu em voz mais alta ainda: não existem cabeleireiros no mundo, porque se existissem não haveriam homens barbudos e cabeludos como esse daqui. O barbeiro não aguentou e disse: como assim não existe? Eu estou aqui, mas ele nunca me procurou. Como é que eu poderia cortar o cabelo dele? Aí o padre deu o ensinamento. Ele diz: é isso mesmo, Deus existe. Mas porque tem homens poderosos que estão à frente de povos e que não procuram a Deus, e por isso se deixam levar para o mal e criam guerras entre si. Porque existem homens que não se deixam levar por Deus e têm muito e não partilham com quem não tem, e por isso tem muita gente passando fome. Tem homens que se deixam levar pelo mal e criam desigualdades sociais, de como a gente consegue ver. Então, o mal não é um Deus que quer ver o mal, mas um Deus que não é procurado, né? Um Deus que não é buscado e colocado à frente das nossas decisões, né? O mal é a ausência de Deus. O mal é a ausência do bem, que é o próprio Deus. Ô padre, então quase no final desse programa, nós temos que dar um nome para ele. Então a gente precisava batizar esse programa. O que tu acha? Ou sugira aí o nome. No começo, porque eu já vim pensando nisso, né? E daí no começo do programa eu até brinquei que esse é o mistério da fé, né? É uma coisa que a gente fala tanto na missa, né? Eis o mistério da fé. A fé tem os seus mistérios, né? Mas a gente está aqui justamente para tentar trazer um pouco, desvelar, mostrar, trazer um pouco de luz para essa nossa fé. Então, eis o mistério da fé, né? Ou melhor, mistério da fé, fica mais curtinho. Mistério da fé. Mistério da fé. E agora me lembrei. Dia 30, agora passada, foi a festa na Igreja Católica, né, da Santíssima Trindade. Nós temos a figura do Pai, a figura do Filho, e quem intermedia tudo é o Espírito Santo. Talvez o que é mais difícil da gente absorver, né, e que tem a maior força, tanto é que é um pecado que não é tido, né? É você arrumar encrenca com o Espírito Santo. Né? Isso, pecado que não tem perdão. Como a gente entende o Espírito Santo? Bom, boa pergunta. Para entender o Espírito Santo é interessante entrar dentro do mistério da Santíssima Trindade. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Que Deus é uno? Porque é um só Deus, mas em três pessoas, do Pai, Filho e Espírito Santo. Justamente porque lá no Evangelho de João, a gente vai ouvir João dizendo: Deus é amor. E o amor, ele não pode ser só. Quem se ama a si próprio e não ama mais ninguém, isso não se chama amor, se chama egoísmo, né? O amor pressupõe a existência do outro. Sem um outro para ser amado, não há como existir o amor. Santo Agostinho vai dizer que o Pai é aquele que ama, o Filho é o amado. Tanto que quando no batismo de Jesus uma voz do céu é dita do alto, se diz assim: esse é o meu Filho amado, no qual eu ponho todo o meu bem-querer, o meu agrado. Então, o Filho é aquele que é amado. E o Espírito Santo, diz Santo Agostinho, é o amor entre o Pai e o Filho. O Espírito Santo é essa união entre Pai e Filho, essa união de amor. E um amor tão grande nesse amor mútuo entre Pai, Filho e Espírito Santo, que transborda na criação. A criação, nós somos um transbordamento do amor de Deus, que é tão grande esse amor intratrinitário que ele transborda na criação. O que na nossa fé nós entendemos. Por que Deus nos criou? Por causa do transbordamento do seu amor. Nós somos transbordamento do seu amor, criados pelo amor de Deus. E o próprio Espírito Santo é esse amor entre o Pai e o Filho, que é deixado também a nós, para que não se torne somente um amor entre o Pai e o Filho, mas entre o Pai, o Filho e também entre nós. Nós nos unimos ao Pai na oração, por exemplo. Ninguém consegue dizer Pai, ninguém consegue dizer Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Toda a oração que fazemos é por meio do Espírito Santo. Tanto que sempre na oração a gente vai dizer, né? Tudo isso te pedimos ao Pai, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Sempre vai ter na oração o Espírito Santo, porque é Ele quem nos guia, é Ele quem habita o nosso coração para nos dirigirmos ao Pai através de Cristo, que é caminho, verdade e vida. O Espírito Santo é a presença de Deus, é esse Deus Trindade, a terceira pessoa da Trindade, que quando Jesus ascendeu aos céus, subiu aos céus, deixa
para nós o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, para nos santificar, para nos guiar no caminho de iluminar tudo que Jesus nos ensinou. Jesus ensinou a nós coisas tão profundas que o Espírito Santo constantemente está nos iluminando para a gente ir reconhecendo cada vez mais o que Jesus sempre quis nos ensinar. Então, às vezes a pessoa pode achar, Jesus já ensinou tudo. Ele ensinou tudo, só que a nossa capacidade ainda não foi capaz de compreender tudo que Jesus ensinou. Então, o Espírito Santo estará até o fim nos iluminando para que a gente consiga sempre mais conhecer o que Jesus nos ensinou e poder fazer aquilo que Ele sempre quis entre nós. Talvez tenha coisas que Jesus nos ensinou que ainda não caiu a nossa ficha, que a gente ainda está aprendendo. Não porque Jesus não tenha ensinado, porque a plenitude da revelação se deu totalmente em Jesus. Então, tudo o que Deus tinha para dizer, Ele disse na pessoa de Jesus Cristo. Só que a nossa capacidade ainda não é suficiente para compreender tudo o que Jesus quis ensinar com suas palavras, gestos e ações. Por isso o Espírito Santo estará conosco, nos iluminando até o fim, para que compreendamos tudo o que Jesus nos ensinou. Jesus nos deixou o Espírito Santo, mas isso não quer dizer que Ele nunca teve, né? Ele sempre foi em seu ser, em seu existir, sempre foi pleno do Espírito Santo. Certo. Do seu nascimento já, ele nasceu. Ele ascendeu ao céu e nos deixou o Espírito Santo, né? Uhum. Mas no batismo, né, aquela bomba em forma de luz, recebeu o Espírito Santo, depois quando ele apareceu e foi nos Atos dos Apóstolos, agora depois, né, que teve Pentecostes, até Pentecostes, né? Ele nos deixou, mas isso não quer dizer que ele nunca esteve por aqui, né? Sim, o Espírito Santo esteve conosco desde a criação. Só que a nossa capacidade de compreender nunca havia compreendido ele de modo tão perfeito como compreende com a vinda de Jesus. Uhum. Mas lá no livro do Gênesis diz assim, no princípio o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. No deserto havia uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo guiando o povo no deserto. O povo não sabia, mas já era ali a presença do Espírito Santo. Uhum. Eles dizem, quem é essa sabedoria que guia a gente para escrever os salmos e todos os livros da sabedoria? É a sabedoria do Espírito Santo, que já estava ali desde todo sempre. Uhum. Porque o Pai sempre age em conjunto com a Trindade, o Filho agiu em conjunto com a Trindade e o Espírito Santo é plenitude da Trindade também. Então, o Deus está por completo ali, mas nas suas missões, né, o Pai na missão de criar, o Filho na missão de redimir, o Espírito Santo na missão de santificar, é uma compreensão que a gente vai tendo e até uma forma que Deus permite que a gente vá compreendendo para cada vez mais ir aprofundando naquilo que é Deus. A beleza da nossa fé é saber que a gente vai viver a eternidade inteira contemplando a face de Deus e nunca vai conseguir ir até o fim, porque é eterno, é infinito. Pensa num mergulho maravilhoso que dura para sempre, né? Então, a gente vai conhecer e querer conhecer mais, e como num mergulho no oceano em que a gente, por exemplo, o ser humano hoje conhece pouquíssimos por cento do tamanho do oceano, que é uma coisa tão pequena em comparação a Deus. Mas como a gente vai mergulhando no oceano e sempre vendo coisas novas e mais maravilhosas também, esse mergulho em Deus, o oceano tem fim, mas Deus não tem fim. É um mergulho eterno e sempre conhecendo mais e mais a profundidade do seu ser. E isso é a vida eterna. Por isso que a gente fala em alegria eterna. Quando morrermos, vamos para as alegrias eternas. Não existe maior alegria que contemplar Deus e sempre conhecer mais sobre Ele e sempre mais se alegrar por conhecer o mais e mais, e isso de forma eterna. Às vezes a gente pensa lá no céu e os anjinhos tocando como é que é? A lira, a harpa. A harpa, aquela coisa toda. E alguns até dizem, parece uma coisa meio parada, né? Meu Deus, não sabem o que estão falando, né? A eternidade é uma contemplação eterna da face de Deus. Se eu já me alegro por conhecer uma coisinha a mais sobre Deus, eu fico assim encantado com as coisas que eu descubro sobre Deus. E assim, nossa, como me enche o coração de alegria. Imagina só o dia que eu contemplá-lo face a face e descobrir tudo. Quando você que tem a tua tristeza, você encontrar-se com Deus e descobrir a razão por detrás de tudo isso. Você que teve suas perdas na sua vida e diante de Deus compreender que aquilo tudo te preparou para esse grande encontro com Deus, né? Então tudo toma sentido, tudo é tomado de um sentido maravilhoso quando encontramos com Deus, né? Então, por isso que encontrar-se com Ele já aqui, já começa a nos encontrar sentido para as coisas, porque é um passo pequeno, embora pequeno, mas é um passo já em direção a essa eternidade. Se eu não tiver a imagem
de ter esse Deus presente, parece que eu não tenho sentido, né? O que eu vim fazer aqui? Estou aqui já há um pouco mais de 60 anos, né? Em vista da idade da Terra, segundo aí 13 bilhões e 800 milhões de anos. Eu estou aqui 60 anos, qual é a minha razão? Eu não sou nada, eu não sou um grão da areia, eu não sou ninguém. Se não tiver alguém que dê significado a tudo isso, parece vazio, não tem nada, né? Na quarta-feira de cinzas, né, tem aquela celebração de cinzas que o padre vai passar a cinza, né? E vai dizer assim, tu és pó e ao pó voltarás. 2 motivos por qual temos essa celebração. O primeiro deles é para lembrar da nossa finitude. Enquanto humanos, enquanto carnais, somos finitos. Somos pó, mas não só, né? Somos pó, mas um pó que tem alma, que tem um espírito, soprado pelo próprio Deus. Então, nós somos finitos, mas o nosso coração deve se voltar para aquele que é infinito, porque a nossa infinitude deve se unir àquele que nos chama a esse infinito. O Catecismo da Igreja Católica é que diz, Deus colocou em nosso coração uma vontade tão grande da gente ser feliz que só Ele mesmo pode preencher. Enquanto o ser humano busca só na terra a saciar essa sede, ele sempre estará com sede, nunca estará saciado. Agora, quando colocar em Deus essa sede, ele vai preenchendo. É interessante que não existe uma sociedade que seja ateia, por exemplo, que é uma sociedade inteira, que todos são ateus. Existem pessoas em meio a uma sociedade que talvez não acreditem. Mas se você pegar uma tribo indígena, bem no meio da Amazônia, no coração da Amazônia, que nunca teve contato com outras civilizações, sempre viveu isolada, lá no meio vai haver no coração daquele povo uma sede e uma busca transcendental. Eles, pode ser de qualquer forma, eles podem dizer que a divindade está na árvore, no sol, talvez algo bastante até primitivo, mas eles vão ter uma busca transcendental. Então toda a sociedade tem uma busca pelo transcendente. Isso é uma prova de que existe alguma coisa para além de nós mesmos, né? Porque de onde vem essa busca por algo transcendental, por essa divindade? Se fosse uma invenção de alguém, por que haveria em todos os lugares? E lugares que nunca tiveram comunicação entre si. Porque Deus colocou no nosso coração essa sede de buscar por Ele. E quando nós nos colocamos nessa busca, nós vamos aprofundando a nossa fé passo a passo. E a fé cristã ela já é uma fé que há muitos e muitos séculos e milênios vem caminhando. E é por isso que a gente caminha cada vez mais para tentar compreender mais e mais a face de Deus que foi plenamente revelada por Jesus. Mas a beleza de uma fé que não começou ontem, né? Mas que já vem de um povo que caminha no deserto, que foi compreendendo essa face de Deus, que revelou-se em Jesus Cristo de forma plena, e agora nós vamos iluminando isso com a presença do Espírito Santo. Padre César, pode ter algumas pessoas nos assistindo que acham, meu Deus, isso é tudo uma grande bobagem, não acredito em nada disso. O que ela tem que fazer? Onde é que ela tem que... O que ela tem que buscar? O que ela tem que ler? Ou só ir na igreja? Ou conversar? Se ela tiver esse vazio dentro dela, que acredito que só se preencha com Deus, né? O que ela tem que fazer como dever de casa, né, para começar a pensar diferente, né? O que ela pode fazer? Eu faço vamos dizer assim, lanço um desafio, né? A você, por um mês, abrir o coração para Deus e fazer uma oração todos os dias de dizer assim, Senhor, me ilumine meu caminho, Senhor, mostre sua face, Senhor, se revele a mim. Faça durante um mês, né? Uma oração simples, uma conversa com Deus. Senhor, meu coração ainda não acredita, meu coração ainda está endurecido para essa fé do qual tantos falam, mas eu me abro para essa fé, eu permito que o Senhor me mostre, sabe? Faça isso durante um mês, né? Uma oração constante. E além disso, né? Se queres aprofundar ainda mais essa caminhada, dá uma pesquisada em alguns milagres, milagres eucarísticos. Pesquisa um pouquinho sobre o milagre de Guadalupe, né? O manto de Nossa Senhora de Guadalupe.
Cientistas e mais cientistas pesquisando de todas as formas e não conseguem compreender os aspectos milagrosos daquele manto. Pesquisa o milagre eucarístico de Lanciano, pesquisa os milagres eucarísticos que existem pelo mundo afora, né? Tem vários que você pode pesquisar. Pesquisa um pouco a vida dos santos. Tudo isso são caminhos muito bons, assim, mas não existe melhor caminho do que a oração. Porque se você abre o teu coração para o Espírito Santo, você está permitindo que ele faça que essa semente de buscar a Deus comece a germinar. E depois vai ser uma bênção, uma grande maravilha esse caminho, porque depois da vida adulta, a pessoa começar a buscar a Deus tem um outro sabor, porque a pessoa ela não vai sentir que ela cresceu em um ambiente onde a formou assim. Não, eu escolhi esse caminho. É por isso que as conversões adultas elas são tão frutuosas, porque a pessoa sente que, não, eu sei que o Senhor me moveu. Não foi por causa de uma caminhada dentro de uma comunidade, dentro de uma família, mas a pessoa se sente movida a buscar, né? E ela começa a buscar os testemunhos dos primeiros cristãos, né? Os testemunhos das primeiras comunidades. Então são vários caminhos de conversão. A maior parte das pessoas que encontra essa conversão e esse início de caminhada, ela vai encontrar nos milagres, ela vai encontrar na oração, ela vai encontrar nos padres da igreja. Então, padres da igreja, quando eu falo padres da igreja, são os primeiros pensadores da fé lá nos primeiros séculos, né? Então, a história da igreja nos primeiros séculos, também como que eles venceram toda aquela perseguição e se mantiveram firmes na fé, né? Então, são muitas coisas que a gente pode estar usando para dar esses passos, né, nessa caminhada. Talvez até a gente possa voltar num outro programa, a gente está conversando sobre isso, né? Eu até estava vendo ontem alguma coisa para formular, né? Que de 1947 a 1952, né, quando foi achado os pergaminhos do Mar Morto, né? Uhum. São pergaminhos de muito tempo antes de Cristo, onde já se cultivava a fé, né? Sim. Então não é uma coisa de agora, isso não é uma coisa inventada pelo homem. Uhum. Até porque se fosse do homem, já tinha dado furo, alguém já tinha... Sim, né? Sim. É muito interessante esses manuscritos, porque as pessoas que encontraram, pessoas simples encontraram, né? Mas acabou caindo nas mãos de algumas pessoas que não acreditavam e achavam que era tudo enrolação. E um dos pergaminhos encontrados foi o texto de Isaías. Então eles disseram, aqui está o texto original de Isaías, aqui, né? Porque era o mais antigo que eles tinham encontrado. E no texto de Isaías fala justamente sobre o servo sofredor, né? Que é uma profecia de Jesus que vai sofrer na cruz. Cuspiam em seu rosto, ao verem viravam a face, davam-lhe bofetadas, né? Carregou a sua própria cruz. Então todo o sofrimento de Cristo profetizado por Isaías. E as comunidades cristãs diziam, olha, esse texto de Isaías de 750 anos antes de Jesus é uma prova de que havia sido profetizado que Jesus ia sofrer tudo aquilo por nós. Quando encontraram esses manuscritos, disseram, está aqui a prova de que isso foi criado depois. Aqui a gente vai conseguir pela datação de carbono, a gente vai conseguir dizer exatamente quando que foi esse texto aqui. E eles fizeram a datação de carbono e deu 750 anos antes de Cristo, né? Então eles disseram, pois agora não tem mais o que falar, né? Muitos e muitos ateus que pesquisaram milagres eucarísticos, o milagre, por exemplo, o milagre do manto de Guadalupe, muitos e muitos se converteram ao cristianismo, se converteram ao catolicismo, porque viram que a fé ia muito além daquilo que eles acreditavam pelas capacidades racionais e científicas. Uhum. Padre, na nossa gravação aqui, daqui um pouquinho tem missa, né, Padre? Tem, 7 horas tem a missa. Por isso que eu até olhei aqui para dizer, eu não posso perder a hora da missa na catedral. Então assim, eu só gostaria de convidar quem esteve até agora conosco que pode participar desse programa. Esse programa é gravado, né? Mas pode mandar uma pergunta, eu vou colocar aqui um WhatsApp, um endereço, pergunta ao Padre César, né, Padre? Isso aí. E aí, num programa futuro, nós podemos voltar a essa pergunta, se você quiser se identificar, tudo bem, se não quiser também a gente mantém, né? Tranquilo. O importante é fazer essa pergunta, porque como o senhor falou no início, às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar para o padre, né? Algumas coisas, né? Então, nós vamos perguntar em público, eu sou meio carudo aqui, eu pergunto. Né? Certo. Se a gente souber responder, responde, senão a gente procura se aprofundar. Mas eu acho que esse programa é um espaço importante da gente estar tirando muitas dúvidas, às vezes, do povo que
fica assim, será que eu pergunto ou não pergunto, né? Eu até fiquei com vergonha da gente voltar na criação ali, mas a gente pode falar de novo, né? Se existia lá, antes do Big Bang, uma formação de gases, quem colocou ela lá, né? Pois é, esse que é a questão de São Tomás de Aquino, que vai dizer, né, o motor imóvel, né? É necessário que exista uma causa que não tenha efeito. Toda causa tem o seu efeito, né? Então, aliás, todo efeito tem a sua causa, né? Então, se a bola saiu e caiu dentro do gol é porque alguém chutou. Então, a causa foi o chute, o efeito foi o gol. E a primeira lei da física é essa, né? A lei da inércia, né? Se alguém não exercer uma força sobre aquilo, ele vai ficar sempre da mesma forma. Então, quem chutou? De efeito para causa, de efeito para causa, vai ter que ter uma causa inicial, vai ter que ter alguém que começou todas as coisas e não foi começado por ninguém. Então, esse motor imóvel é essa presença de Deus. Uhum. Padre, obrigado. Obrigado também a você que nos acompanhou até agora. Procure os próximos programas. Mistério da Fé. Obrigado, Padre. Até a próxima. De nada. Obrigado a vocês que nos acompanham e que Deus abençoe. Amém.